Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 5º encontro do Fórum de Inovação, Tecnologia e Ciência. Hoje receberemos o colaborador Gleibson Oliveira, que falará sobre parcerias academia e indústria. Bom pessoal, boa tarde, meu nome é Gleibson Oliveira, eu sou da GSC, da Gerência de Sistemas Corporativos, vinculado à Diretoria de Mercado e Atendimento, a DMA. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito de parcerias indústria-academia, onde a gente entende, a gente vai ver na apresentação que a indústria é o termo que a própria academia utiliza para designar qualquer empresa, qualquer ator do mercado. Bom, eu vou tentar fazer essa apresentação em cerca de 20 minutos, E aí a gente, ao final da apresentação, até por uma questão de edição do vídeo, para facilitar um pouco a vertigem, a gente discute um pouquinho no final, Só para, na própria divulgação do vídeo, a primeira parte do vídeo ser 20 minutos, ser referente somente à apresentação, e as discussões a gente conversa no final. E aí eu posso voltar a qualquer ponto da apresentação, ok? Bom, o contexto de parceria entre indústria e academia, na verdade, governo, indústria e academia, ele tem tomado uma atenção, tem recebido uma atenção além do que a gente costuma ver. Nunca se falou tanto em inovação, nunca se falou tanto em ideias novas ou melhor maneira de se fazer o que a gente está fazendo, as mesmas coisas que a gente está fazendo no nosso trabalho, onde quer que seja. Então, no final das contas, essa parceria governo, indústria e academia, ou somente indústria e academia, como a gente encontra em alguns lugares, ela tem tomado cada vez mais energia, com a intenção de evoluir e de se fortalecer, tanto a ideia da interação, quanto cada uma das esferas, o governo, a indústria e a academia. Porque existe uma relação onde cada um desses atores recebe um benefício dessa parceria. Então, a ideia base, no final das contas, é essa relação de ganha-ganha, que é um acrônimo, um paralelo àquela relação de perde-ganha que a gente está acostumado a tratar. Alguém perde e algum outro ator ganha algum tipo de benefício. Esse tipo de parceria ele visa um cenário de ganha-ganha. E esse tipo de cenário só é possível quando as regras de interação, as regras de cooperação entre esses três atores são muito bem definidas e são muito bem expostas, claramente seguidas. Então, no final das contas, o que a gente precisa entender quando a gente fala desse tipo de parceria é qual o papel de cada ator dentro desse processo, dentro dessa cooperação. Na pesquisa a gente achou um modelo de tripla hélice, que foi publicado, tem algumas referências ao final, vocês podem consultar. Mas esse modelo é um modelo que pareceu ser o melhor modelo que é adotado para você prover esse tipo de cooperação, esse tipo de parceria. Então, essa publicação, o nome desse autor vai ser bem complicado de acertar, Skovitz, ele denota que nessa relação entre esses três grandes atores, ele denota uma transformação tanto na relação quanto na própria forma de cada um dos atores se enxergar. Então, no final das contas, o problema ou a complexidade dessa interação não incide somente em cima da interação entre três atores distintos. Existe uma transformação que tem que ser vista em como a universidade se enxerga, como a indústria se enxerga e como o governo se enxerga dentro dessa ideia de promover essa cooperação e promover a cooperação. Então, aqui, segundo o autor, isso ocorre porque a indústria ela opera com um foco em produção. No final das contas, a indústria precisa atender demandas de mercado. O governo deve atuar como uma ponte de relações contratuais, porque eventualmente existem restrições legais entre cooperação, indústria e academia. E a academia, obviamente, a universidade, ela atua como uma fonte geradora de novos conhecimentos ou novas tecnologias. E isso aí é o princípio gerador de economia baseada em conhecimento. Ele é
o modo principal. É a partir dessas economias baseadas em conhecimento, é a partir desse conhecimento gerado que a parceria evolui e aí os atores podem obter os ganhos, né, dentro dessa relação. Tá? No caso da universidade, mostrando um histórico bem rapidinho, tá? Ao longo do tempo a máquina administrativa, né, o Estado, ele se mostrou aquém, né, ineficiente do ponto de vista das universidades, e aí isso acarretou com que a universidade tivesse que buscar outras maneiras de se sustentar ou de propiciar aquela inovação, aquela pesquisa que é a missão principal da universidade. No final das contas, essa busca acabou tornando a universidade fazendo com que a universidade enxergasse em seu potencial de P&D um viés econômico muito plausível, né, muito viável. Tá? Isso até hoje é um ponto de discussão dentro da própria universidade. Utilizar o potencial de P&D da universidade, principalmente sendo essa universidade pública, para gerar riqueza, né, em grande parte riqueza financeira, isso ainda é enxergado com um certo preconceito pelos próprios acadêmicos. Então, assim, isso é um tema bastante polêmico ainda hoje em dia, né? Levar empresas financiadoras para dentro da academia, por alguns acadêmicos mais puristas, isso não é tão bem enxergado assim. Tá? No caso do Estado, segundo PIS, né, creio eu, o poder público que deseja promover inovação, ele deve focar tanto em P&D quanto em infraestrutura. Entendam, não adianta a gente disponibilizar, não adianta o Estado disponibilizar um edital de inovação, de fomento à inovação, se ele não entrega a infraestrutura necessária. Tá? Que adianta eu entregar um edital de inovação se eu não entrego laboratórios? Né? Para que as empresas possam ser incubadas, para que as empresas possam ser protegidas de ações de mercado, para que a gente possa proteger a propriedade intelectual das empresas. Então, é necessário também que o Estado invista não só em P&D, mas também como em infraestrutura. E deve fazer isso removendo qualquer obstáculo que se coloque no caminho da inovação. Tá? Isso é bastante complicado porque a gente acaba entrando em conflito com alguns interesses mercadológicos. Né? No final das contas, o mercado está esperando receber um retorno financeiro o mais rápido possível, e o Estado ter que tratar com esse tipo de obstáculo muitas vezes é conflituoso aos interesses da indústria, né, do mercado. Se por um lado ele pode atuar como financiamento de pesquisa, que é o que normalmente a gente encontra, tá? Editais de publicação, de inovação, bolsas de pesquisa, bolsas de desenvolvimento técnico industrial, a gente vê muito isso, o Estado fazendo isso e oferecendo isso tanto para empresas quanto para pessoas físicas, estudantes e pesquisadores. Né? Por outro lado, que é o lado que a gente sente uma maior fragilidade do Estado, que ele deveria entregar para a gente uma política fiscal adequada para facilitar esse processo de inovação. Então, projetos de inovação deveriam ser enxergados pelo Estado como algum diferencial, principalmente em relação a questões fiscais, que no final das contas é onde a gente mais peca, né? A gente tem uma carga fiscal, uma carga tributária gigantesca no Brasil. Então, no final das contas, o Estado pode atuar como financiador de projetos de pesquisa, que é o que a gente vê, e também como promotor de políticas fiscais mais brandas, né? Isso vai até aumentar questões como disponibilidade de capital de risco, como os dois autores citam, né? O capital de risco no exterior a gente vê muito referenciado como os angels, né? O venture capital, né? Que é o cara que está investindo na tua ideia, obviamente com uma possibilidade com um risco muito alto. Aqui no Brasil a gente vê muito fundo de investimento fazendo um papel de venture capital. Tá? Muitas vezes esses fundos de investimento eles pedem muita coisa para você investir, para que eles investam dinheiro na sua ideia. Você acaba perdendo muita coisa, porque as questões fiscais desse investimento não são tão bem tratadas pelo Estado. Então acaba que eles querem um retorno imediato. Tá? Do ponto de vista da indústria, que é o passo mais claro que a gente enxerga, a gente percebeu que ao longo do tempo, principalmente como citado por Da Costa na questão das organizações industriais do século XX, tá?
a gente percebeu que houve muita inovação nesse setor industrial. Tá? E essa inovação ela foi fruto de muito suor, não necessariamente pesquisa, né? Muito suor e sangue, como eu costumo brincar lá na sala. Mas hoje a gente vive um tempo em que as coisas não podem ser simplesmente tão empíricas, a gente necessita de um processo um pouco mais assertivo. E aí é onde a gente começa a enxergar que a academia tem muito a oferecer à indústria. Né? O papel da academia é fazer exatamente isso, é entregar estudos, é entregar pesquisas para que a indústria pegue esses modelos e aplique e realize, e aí sim gerar riqueza. Então é uma questão de agregação de valor. Tá? Obviamente essas indústrias elas têm um foco no mercado, tá? no que o mercado está buscando, e aqui eu fiz questão de colocar o parênteses. Aqui a gente não tem absolutamente nenhuma vergonha de falar de lucro e de sustentabilidade financeira, porque é utopia a gente falar em inovação sem retorno financeiro. As empresas privadas elas querem lucro, ponto. Então, assim, eu pessoalmente, creio que o João também compartilha dessa ideia, a Fabíola também, a gente não tem vergonha de falar não, porque as empresas vão entrar numa parceria com o objetivo de ter retorno financeiro. Sim, ela precisa de sustentabilidade financeira, senão ela não se mantém no mercado. Tá? Então, isso não é vergonha, isso só precisa estar muito claro. Tá? Que tipo de retorno financeiro, que tipo de retorno para o mercado aquela indústria, aquela empresa vai receber. No caso, a ligação da indústria com a academia, ela oferece para a indústria uma ampliação da visão. Então, indústrias que normalmente focam em objetivos muito próximos ou em tiros a curto prazo, passam a enxergar uma perspectiva um pouco mais adiante. Então, a gente está aumentando esse prazo, né? Fazendo com que a empresa ou a indústria enxergue a longo prazo e não só necessidades imediatas do mercado, que a gente vai falar rapidinho. Tá? O modelo de tripla hélice, quase um trava-língua, né? O núcleo dele é formado basicamente por interação e aprendizagem. Tá? No final das contas, essas são as coisas mais fáceis e mais palpáveis para que sejam intercambiáveis entre os parceiros, entre os componentes dessa parceria. Por quê? Porque através dessa interação a gente pode fazer com que o processo de aprendizagem circule entre todos os atores do processo. Tá? No caso, só uma análise bem rápida entre esses três atores desse paper, que foi inclusive a base para essa apresentação da Watanabe, creio eu que seja assim a pronúncia, Silva. Né? Ele diz que o poder público apresenta uma morosidade e uma burocratização inerentes ao processo de gestão pública. Então, é do conhecimento de todos que o processo público, né, que o poder público ele é lento e ele é burocrático. Ele tem que ser assim por N motivos, entre um desses principais motivos é a proteção contra fraudes. Então, no final das contas, o poder público tem sempre aquela lentidão associada, principalmente quando a gente compara com empresas privadas. A empresa privada é muito mais rápida, a indústria trabalha muito mais rápido, dá respostas mais rápidas. Tá? O poder público ele é um pouco mais lento. Isso dificulta um pouquinho o processo de inovação. Fazer inovação dentro de uma esfera pública é bem mais complicado, porque as coisas funcionam mais devagar. No caso da indústria, como eu falei anteriormente, ele é produtora de necessidades, atendente de necessidades imediatas do mercado. Então, o que normalmente acontece é que a indústria tem um alcance de visão um pouco mais curto. Então, no final das contas, ele atende necessidades imediatas e acaba impedido de tomar alguma decisão de vanguarda por falta de uma visão mais a longo prazo. Tá? E no caso na universidade, um dos problemas que pode acontecer é esse descompasso entre as pesquisas com as necessidades reais. É o que João, por exemplo, me escuta muito falar, nosso gerente também, o Saulo, que é pesquisa por pesquisa. Tá? É aquela pesquisa acadêmica que você olha para a pesquisa acadêmica e percebe que aquilo ali vai entrar na academia e vai rodar na academia e vai morrer na academia. Então é o que eu costumo chamar de pesquisa por pesquisa. Aquilo tem pouca ou nenhuma aplicabilidade dentro de um contexto de uma indústria, de um mercado, o que quer que seja.
Então, o modelo tradicional, que é essa primeira seção, mostra a universidade, indústria e governo como esferas separadas. O modelo proposto, que é a tripla hélice, é a integração entre universidade, governo e indústria, tá? E aí é onde ele forma esse contexto que ele chama de tripla hélice, né? Onde todo mundo coopera. Tá? No nosso contexto, falando um pouquinho da gente, acelerar para também não ficar muito extenso, vocês cansarem, né? Então, a Compesa hoje ela inicia um papel duplo com esse grupo de TIC. A gente está começando a iniciar esse papel duplo de governo e indústria, porque a gente tem benefícios de ser uma empresa pública, mais precisamente de ser uma empresa de economia mista, que a gente tem facilidades em ligações com outros órgãos públicos, como a gente vai ver no caso da UFPE. Então, essa cooperação entre Compesa e algum outro órgão público ela é um pouco mais facilitada quando comparado a uma empresa 100% privada. E aí a gente tem também a questão dos benefícios de ser enxergado como uma empresa privada, que é ter demandas de mercado. A gente tem demandas reais, funciona como empresa privada, faturamento, tudo que uma empresa privada tem que ter. Né? Tem gastos, tem faturamento, o faturamento tem que ser maior que os gastos e tudo mais. Tem funcionário para pagar, tem investimento para fazer, enfim, tudo isso. Então, os esforços já iniciados, eles tentam fazer com que a Compesa se ligue à academia de forma mais intensa. Né? No nosso caso, a gente já iniciou uma relação com a UFPE. Tá? A UFPE se mostrou sendo o caminho mais curto para a gente chegar na academia. Tá? Nada impede que a gente coopere com outras universidades ou com outras faculdades. Isso aí não é nenhum problema e nenhum restritivo. Né? Então a presença de atores só enriquece, de atores da indústria, só enriquece esse processo, só enriquece essa cooperação. No nosso contexto, onde é que o governo entra, como a gente já falou, em perspectivas de projetos de inovação e subvenção econômica, tem N editais de projetos de inovação que o governo faz subvenção econômica para a contratação profissional, para a realização de pesquisa, para a formação do profissional já dentro do quadro da empresa. Tá? E uma das coisas que a gente mira é que os resultados acadêmicos, né, dessa parceria indústria e academia, né, como publicação de paper ou como entrada de um profissional no mestrado, no doutorado, ou seja, a realização da pesquisa e a publicação dos resultados da pesquisa, isso acaba forçando um pouco a gente a aproveitar editais de inovação, por exemplo. Então abre um precedente para que a própria empresa possa pegar esses editais. Tá? Um exemplo no mundo que eu coloquei muito mais para constar é um exemplo do governo sueco que fez lançou mão aqui, um edinho de digitação, de editais de financiamento de inovação. Ele construiu uma infraestrutura para servir de incubadora para empresas de inovação tecnológica, obviamente tecnologias ligadas à sua indústria naval. E aí foi criado todo esse arcabouço, além dos editais de inovação, que é o cenário que a gente quer enxergar aqui. E aí a gente percebe que houve cooperação entre universidades, os editais lançados pelo governo, é a participação do governo, a própria incubadora construída pelo governo é uma participação da infraestrutura do governo, e a universidade e as indústrias acabaram entrando aí para fazer as pesquisas e os seus projetos inovadores. Esse é o cenário que a gente quer enxergar aqui. Tá? A gente enxerga parte desse cenário aqui hoje em dia. No nosso caso, a gente já tem esses editais de inovação e subvenção econômica. Sim, isso já existe e isso pode ser, vamos dizer assim, aproveitado por qualquer empresa. Basta que se tenha um projeto de inovação para submeter. Desenvolvimento de novos produtos e inovação. Tá? Então isso já é real. Tá? No nosso caso, essa ponte entre academia e indústria, aqui mesmo no Recife, já tem alguns cases de sucesso. O César é um deles. O César, idealmente, né, inicialmente, ele foi criado para diminuir o gap entre indústria e academia. Tá? Então, a missão dele é exatamente diminuir essa distância. Tá? Hoje ele pode, obviamente, trabalhar em outras áreas. O ISE do Senai, o ISE PIC, né? O Instituto Senai de Inovação também trabalha exatamente dessa mesma forma. Tá? O Instituto Atlântico, eu acho que é da Paraíba ou é do Rio Grande do Norte, não me recordo.
ele é similar ao CESA. Ele é uma organização social que trabalha exatamente da mesma forma que o CESA trabalha, respeitando, obviamente, as devidas proporções. O CESA ele é um pouco maior do que esse Instituto Atlântico. Então, entenda. Estou citando esses casos aqui para quê? Para mostrar que existem cases de sucesso. A gente vai se utilizar, por exemplo, de um nome do CESA para conseguir entrar na academia? Não necessariamente. A gente não precisa de um man in the middle. A gente não precisa de um cara no meio do caminho para fazer esse intermédio. Né? Como eu comentei, a Compesa já é uma empresa pública e privada ao mesmo tempo. Características de empresa pública, características de empresa privada. Então a gente já consegue fazer um pouco esse meio de campo. Tá? A gente vai utilizar esses modelos aí como case de sucesso para saber onde é que o pessoal acertou e onde é que o pessoal errou. Um exemplo que eu mostro aqui é o Tecnocinos, tá? Que é inclusive ganhadora de um prêmio da Amprotec, né? Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Tá? Então, assim, o que é essa Tecnocinos? Eles criaram um parque para possibilitar o surgimento de empresas com base tecnológica. Isso é o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Desenvolvimento socioeconômico e ambiental brasileiro do Rio Grande do Sul, em especial na região Vale dos Sinos. Então é uma incubadora gigantesca e ela entrega infraestrutura para as empresas desenvolver os seus projetos inovadores. Tá? Então veja que uma empresa não precisa investir um montante de dinheiro gigantesco para trabalhar em um projeto inovador. Ela pode se utilizar de uma infraestrutura já existente. Tá? A proposta. Tá? A proposta parte do próprio grupo do TIC, né? O grupo de TIC, Inovação, Tecnologia e Ciência, que João insiste em chamar de Inovação Tecnológica e Ciência. Tá? O grupo ITIC ele nasceu como iniciativa P&D, tá? E a ideia nossa, desde o início, é produzir e promover conhecimento e discussão, principalmente discussão. Tá? O que a gente quer é provocar atrito entre funcionários, entre pesquisadores, entre membros da indústria, e a partir desse atrito a gente começa a conversar e tem novas ideias e evolua novas ideias. É assim que a gente enxerga, a gente do grupo ITIC enxerga uma maneira de produzir conhecimento, produzir inovação, através da provocação. Então, eventualmente, a gente está provocando, está trazendo uns temas que algumas vezes não são nem tão imediatos, são temas bem mais distantes. Então, a proposta inicial, como eu falei, é discutir essas soluções, tá, que são já avaliadas pela academia como sendo viáveis, é propor pesquisas aqui dentro da empresa, dentro de qualquer outra empresa, dentro da indústria, dentro da academia, e principalmente a continuidade dessa proposta é produzir conteúdo acadêmico relevante. Veja, o primeiro ponto é a gente discutir, depois a gente começa a produzir conhecimento acadêmico, a gente começa a gerar publicação e a gente começa a estreitar a relação entre academia e indústria. Esse estreitamento é onde a gente vai começar a coletar os frutos, né? Eventualmente a gente fazendo um projeto de pesquisa dentro de uma universidade, já para a área de saneamento básico, por exemplo, que é a área fim da Compesa. Então a Compesa já está ganhando uma pesquisa, vamos dizer assim, de graça, entre aspas, obviamente só cedendo profissionais que ela ia pagar de todo jeito, está dentro da folha de pagamento da empresa. Então é uma folha de pagamento que a empresa já se propõe a pagar e aquilo ali está gerando conhecimento para ela, para inovar e aplicar conhecimento de vanguarda, né? Vamos lá, a proposta é ITIC não é necessariamente inovação tecnológica, ao contrário do que nosso amigo João sempre coloca no título, não é inovação tecnológica, é inovação, tecnologia e ciência. Então, área de processo, área administrativa, engenharia, absolutamente qualquer outra perspectiva de pesquisa pode ser aceita aqui dentro. Absolutamente qualquer perspectiva. O primeiro colóquio da gente foi sobre matemática. Foi o Teorema do Equilíbrio de John Nash. Isso não é um sistema computacional, isso não é um software. A gente discutiu uma ideia que pode ser aplicada em um contexto da Compesa. Então, a gente acaba tendendo um pouco mais para a área de tecnologia, porque eu sou formado na área de tecnologia, o João é formado na área de tecnologia, e algumas outras pessoas de dentro do próprio setor, não necessariamente dentro do grupo ITIC, são da área de tecnologia. Então,
obviamente a gente vai tender mais para esse lado, mas a gente está convidando, o convite é aberto a toda empresa. A gente tem a perspectiva de abrir o portal e abrir convites externos para que outras pessoas venham para esse fórum apresentar ideias. Pode ser que alguma dessas ideias a própria Compesa se interesse. Pode ser que na apresentação dessas ideias a gente consiga levar para a academia e a academia se interesse. Então, a ideia é provocar. A ideia é simplesmente provocar a discussão. E a gente enxerga aqui dois papéis simples. A gente está colocando o governo um pouco de fora, por enquanto, pelo menos nesse primeiro passo. A universidade ela tem que trabalhar como fonte de conteúdo, produtora de conteúdo, tá? Produtora de pesquisa, e a empresa como fonte de habilidade. Tá? A empresa vai entregar para a academia uma necessidade de mercado, que pode ser melhor atendida mediante uma pesquisa científica, mediante alguma pesquisa não necessariamente científica, algum método, a aplicação de algum método que já foi testado pela própria academia. Então, os papéis são basicamente esses. Benefícios que a gente enxerga nesse modelo e nessa parceria. Tá? O primeiro deles, o fortalecimento do empreendedorismo. E aqui eu gosto de elevar a palavra empreendedorismo a um conceito um pouco mais amplo. Empreendedorismo não necessariamente é a abertura de empresa. Tá? Desde a graduação, eu aprendi a enxergar empreendedorismo do ponto de vista pessoal. Então, um funcionário empreendedor ele é muito útil para a empresa, porque ele acaba propondo novas formas de fazer um trabalho, que acaba até gerando economia na empresa. Enfim. Transformação de empresas em ambientes educacionais, então isso vai atender àquela necessidade do funcionário que quer estudar mais, então vai melhorar as condições de trabalho. Tá? Transferência de conhecimento e geração de valor, isso aqui é o principal papel da universidade. Então a gente está trabalhando na formação do profissional e quem se beneficia com isso, além do próprio profissional, é a empresa empregadora, que ela vai ter um profissional mais especializado, mais bem informado, com conhecimento mais completo. E, obviamente, geração de valor, porque, como a gente falou lá atrás, a gente não tem vergonha de falar de dinheiro, de lucro aqui. Tá? Então, a empresa entra para ter algum ganho mercadológico. Não necessariamente ela vai receber dinheiro dessa parceria. Ela tem algum benefício que vai permitir com que ela tenha algum ganho ou alguma economia financeira. A interação entre diferentes culturas, isso é bem interessante, porque a gente não está muito acostumado a promover essa interação tão fina entre indústria e academia. Os gringos já fazem isso, a maioria das empresas lá no próprio Vale do Silício, elas saíram de dentro da universidade, então saíram de projetos de pesquisa. As ideias mais inovadoras acabam saindo dentro desses contextos educacionais. A gente aqui não tem muito dessa cultura, está começando agora. Outro benefício, pessoal, profissionais que atendam a reais demandas sociais e econômicas, tá? Então, demandas de mercado são atendidas por profissionais e esse profissional recebe formação para isso. A incorporação da visão de mercado pelas universidades, ou seja, a universidade para de fazer aquela pesquisa por pesquisa e faz uma pesquisa mais aplicada. Né? Estimular a inovação, isso aí é uma coisa que tem se falado muito, é um item que tem se falado muito, essa questão da inovação, né? Tanto por governos e inovar na gestão, né? O próprio Temer está aí com um desafio gigantesco e que ele mais precisa é inovação, principalmente para trabalhar num ambiente de tiroteio tão grande. Tá? E também, do ponto de vista da empresa, crescimento e competitividade. O foco da gente aqui, esse aqui é o último slide, a gente já tem as referências aqui. Esses principais benefícios aí, eles são entregados, né? Eles são promovidos pelo grupo, porque a gente trabalha basicamente com ciência aplicada. Podem ser que apareçam alguns temas que são pesquisa por pesquisa. Esses temas eles podem ser discutidos até para um enriquecimento do conhecimento do profissional. Pode, sem problema nenhum. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Mas a gente tem um certo foco em trabalhar pesquisa aplicada, porque a gente trabalha numa empresa que tem um viés privado. A Compesa não é uma empresa 100% pública. A Compesa tem meta a atingir. Então, tem objetivo de mercado a atingir. Então, no final das contas, até a gente que está dentro da Compesa tem que trabalhar com uma coisa mais aplicada, focando lá naquele resultado que a pesquisa vai dar, e não simplesmente, vamos fazer uma pesquisa, publica um artigo e o conhecimento fica só no artigo e não se aplica.
A gente aqui é mais, pelo menos eu sou mais chatinho em relação a isso. Eu acho a parte de ciência aplicada a parte mais divertida de todas. Ok, pessoal? Algumas referências, tá? Essa primeira referência, aproximação, academia, indústria, governo, construção para dinamizar a inovação, foi o que serviu de base para a construção dessa apresentação. Algumas outras referências bastante úteis, tá? Algumas estão com links aqui, que são sites, e outras são artigos publicados em simpósios, conferências e encontros. Joia? 30 minutinhos. Ainda bem. Dúvidas? Sugestões? Uma pausinha. Oi? Obrigado. Ganhando fãs. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que tem sido a experiência de vocês, vocês Compesa, na relação com as universidades, ou especificamente a UFPE, e onde é que especificamente vocês estão trilhando, estão pensando daqui para frente? Em que áreas mais especificamente estão pensando em investir? Bom, inicialmente, acho que até o próprio João é mais indicado para falar nisso. Por que o João é mais indicado para falar nisso? Porque o mestrado dele foi em cima da área de saneamento. Então, isso já é uma grande ponte, né? Uma parceria que a Compesa já tem com a Universidade Federal, a ideia é a Compesa financiar a construção do laboratório de saneamento. Ele está sob o nome de LACUA, esse projeto já foi iniciado. Já houve um concurso dentro da própria Federal onde se escolheu, entre o curso de arquitetura e urbanismo, o desenho do prédio, a parte física de infraestrutura. O propósito é que dentro da Federal existe esse núcleo que vai fazer pesquisa aplicada em cima da área de saneamento. A área de saneamento não envolve apenas aquela questão química, envolve a questão de negócio, questão de computação. E por outro lado, a universidade vai estar oferecendo meios que os funcionários da Compesa possam progredir em nível intelectual, nível escolar, a partir dela. Vão ser mestrados profissionais, pós-graduação, doutorado, por aí vai. Voltado para o negócio da Compesa, logicamente, mas não único e exclusivamente. Hoje eu estou lá concluindo mestrado dentro do engenharia elétrica, mas estou fazendo uma pesquisa de saneamento lá, que é um problema que aflige o mundo todo, que são as perdas, vazamento, roubo, água que a gente não mede. A gente já tem publicado e provavelmente vai sair algumas patentes disso aí. E essa foi uma pesquisa feita em cima de um problema real que a empresa tem. Não apenas com pedra, como eu falei, isso é um problema mundial. Essas patentes vão ser da Compesa ou da UFPE? Nesse momento não há nada firme, o LACUA não está funcionando, não está construído. Então vai seguir o padrão de academia mesmo, a universidade e aluno. Vai ter tudo. Também que você não falou triplex. Nossa, triplex ia ser complicado. Principalmente está filmando. Não, ele foi proibido, porque ontem a PF estava aí, né? Bom, só para abrir um pouquinho o leque da resposta de João, porque às vezes a parceria não fica muito clara, porque, por exemplo, como a gente está meio que encabeçando todo esse processo, acaba que essa relação indústria-academia fica sendo enxergada única e exclusivamente sobre a ótica, sobre o prisma de saneamento. Não necessariamente. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente nem conversou muito sobre isso ainda. Mas essa questão do LACUA, por exemplo, o João é da área de engenharia, por exemplo, engenharia elétrica, não é isso? Mestrado. Provavelmente vai continuar num doutorado aí. Bora, né? Bora. Para o alto e avante. E, obviamente, creio eu que ele vai continuar em uma área correlata, não necessariamente na área de saneamento propriamente dito. O perfil de João é um pouco diferente do meu, por exemplo. Estou usando o meu como exemplo porque eu acho que, no final das contas, é do que eu posso mais falar. O meu perfil não é muito ligado à área de saneamento. Eu tenho graduação pelo Centro de Informática e tenho mestrado pelo Centro de Informática. Espero conseguir entrar no doutorado do próprio Centro de Informática. Então, a minha área não é saneamento, a minha área é sistemas. E eu espero, em algum momento, poder vincular esse
desse doutorado ou qualquer outra pesquisa que eu possa fazer dentro da área de sistemas, há algum interesse da Compesa. Então, no final das contas, o laboratório lá, desejo eu que ele não seja único e exclusivamente voltado para um foco tão estreito como saneamento, mas, por exemplo, sistemas para atender demanda de saneamento. Então, soluções de software, soluções de hardware, de IoT, né, de internet das coisas, para atender demanda de saneamento. O problema, ele é saneamento, mas ele não é o único foco, o único caminho. O PES é uma empresa, não é um cano de água, não. Isso é importante até nesse foco, né? O nosso gerente, o Saulo, ele tem uma percepção bem ampla, tem justamente essa visão, porque ele diz a Compesa é uma empresa de engenharia. E daí todas as engenharias podem ser desenvolvidas. Eu entendo longe, a Compesa é uma empresa de serviços. Isso. E dentro dela tem algumas empresas de engenharia. Pois é. Então, Engenharia elétrica. entra justamente nesse consenso, né, de que toda a área é bem-vinda para a discussão e que a proposta do grupo é não somente gerar demandas enquanto contratante de serviços, mas produzir também serviços para atender demandas. Eu vejo um monte de coisa interessante assim, que a gente está fazendo, pelo menos, em inovação. Já vi um monte de coisa que pode se trabalhar, talvez, aí, juntamente. Nessas questões, sabe? Você falando aí da questão de água roubada, perdida e tudo mais. Sim. Eu acho que tem muito o que fazer nessa área. Como você sensoriar isso e conseguir destacar. E temos alguns projetos já aqui dentro, já iniciativas nossas mesmo, de estudo e de produção também de trabalhos e artigos. Inclusive até que alguns deles já foram referenciados, né? No prêmio ano a gente já chegou a lançar. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para eles. Vocês têm uma escada longa aí a percorrer. Eu tenho uma pergunta, ok? Na tua apresentação, focasse muito a parceria governo e a parceria academia. Entendemos a parceria com o PESA, com as universidades e tudo mais. Vocês pensarem em alguma coisa do tipo uma parceria público e privado? Por que eu falo isso? Porque nós temos a Avante aqui. A Avante é uma empresa que já passou 9 anos na Compesa, num contrato que teve de infraestrutura. Então, eles conhecem a Compesa. Por outro lado, a Compesa é a terceira maior, a gente que também tem a terceira maior de saneamento do país, ou é a quarta? Mais ou menos isso, né? Então, mais ou menos a terceira ou quarta maior empresa de saneamento do país. Querendo ou não, a Compesa é uma vitrine para qualquer outro órgão do país. Eu posso até ser o mais ousado. E é para qualquer outra empresa de saneamento do mundo, porque saneamento é uma coisa que todo lugar se tem, todo lugar se precisa. Sim. Vocês pensarem em alguma coisa do tipo, trabalhar pesquisa e inovação, em vez de parceria apenas com academias, mas a parcerias também com as empresas privadas, porque a Avantia sabe quanto custa o nome da Compesa no portfólio dela. Ela sabe quanto custa um case na Compesa dizendo que na Compesa deu certo uma inovação dela. Não é verdade? Do mesmo jeito que a Compesa sabe o quanto é importante o conhecimento de uma empresa privada que conhece o mercado dentro dela. Acho que vocês, uma sugestão assim, de um tema, não apenas focar essa parceria governo e academia, mas também passar a focar um pouco dessa academia de empresa privada com a empresa pública. Você está falando de um negócio muito sério. Não só a empresa privada, mas tem todo um campo aí grande. Por exemplo, a gente tem uma empresa parceira que ela é privada, é uma startup, mas é privada, inclusive a Vanta está negociando até participação dela. Você tem ideia, ela reconhece, ela tem toda uma inteligência para reconhecimento de padrão. Por exemplo, se eu botar a água passando por um dispositivo dela, eu consigo reconhecer o padrão da água, se é bom ou ruim. Por exemplo, posso ter um conjunto de outras coisas, né, usando redes neurais, que eu consigo fazer coisas que você fica aí. O rapaz está lembrando ali, ó. O rapaz está lembrando ali. Ela faz tipo uma identificação do padrão de água. Qualidade da água. Por exemplo, está sendo usado na Coca-Cola, porque o que acontece com Coca-Cola hoje?
Coca-Cola, quando o cara vai para o laboratório levar a amostra para medir, que volta, foi embora ali milhares e milhares de garrafas de Coca-Cola, vai ser tudo descartado, é um prejuízo imenso, porque já foi o lote. Né? O que acontece? Ele vai estar medindo na medida que está sendo entregue o líquido. Qualquer inconsistência ela já trava, aí é onde entra a banda, ela já trava no controle, né? Então o dispositivo vai dar um alerta, vai acionar um centro de monitoramento que vai travar o fornecimento, vai, quer dizer, o cara vai tomar as providências para não ter perdas, entendeu? Então essa coisa, a gente está muito assim, bem entrosado com algumas entidades, empresas privadas, né? Alguns fornecedores, o PE, o FPE, César. César, aliás, a gente está com um projeto em conjunto com o César, a gente foi um dos escolhidos, foram duas empresas em Pernambuco, a gente foi uma das duas, e lá Facep, que estão investindo com a gente, exatamente na área da IoT. Aí, depois de você falar da brincadeira do menino, viu? E a IoT, e na verdade, é para que a gente possa pegar dispositivos, você quer ligar alguma coisa, está longe de você, ou você bota um cabo UTP ou vai botar uma fibra ótica, né? Então a gente está achando saídas para você também esticar um cabo de fibra ótica nem energia, nessas coisas, para você pegar a informação que está lá, digamos. Vou medir o perímetro de uma estação da Compesa, lá tem 1 km por 1 km, mas você passar fibra ótica ou cabo para esse 1 km de quarto de perímetro, na verdade, né? Então, fazer isso com dispositivos que se comunicam e de baixo consumo de energia, você vai ter o perímetro protegido, por exemplo, sem ter esse custo imenso de infraestrutura para se produzir. Então, tem um conjunto de coisas que a gente está fazendo aí. Principalmente, veja como é interessante. Eles têm um dispositivo e a gente tem uma barragem cheia d'água. Para poder ser feito no laboratório com um dispositivo desse. Então, por isso que eu acho que uma parceria. Está pedindo para lembrar uma parte. Não, você não está falando por tudo? Sim, pronto. Por isso que eu acho que uma parceria então, seria interessante. Como é que tá por esse lado? Ninguém tem que virar, não tem como. Windows P aí. Windows P. Aí ele espelha, né? Não, beleza. Bom, isso aqui foi um artigo fruto da pesquisa que eu estou fazendo lá na Federal. Bem, na luta. Local da água. A proposta daqui foi apresentar uma arquitetura que a gente usou nessa pesquisa que eu estou fazendo para detectar e controlar perdas. Isso na prática se resumiu nessa arquitetura aqui, nessa arquitetura de sensoriamento, tratamento e armazenamento de dados, e em um protótipo que a gente fez e validou lá na Federal. Ele foi publicado acho que em maio. Isso é o protótipo que a gente fez, né? Que foi utilizando WSN e a placa que está aqui para prototipar e controlar é a Arduino. Nesse momento, a gente está pegando esse mesmo projeto e está transformando ele em FPGA. Não sei se você conhece, a FPGA é uma placa de prototipação de circuito elétrico. A ideia é pegar isso daqui e miniaturizar. Diz aí. Miniaturizar? É isso mesmo. Contagiou, né? Vou deixar pequenininho. De modo que a gente consiga transformar isso em um produto que de fato a Compesa usa. A gente vai incorporar aqui também um gerador de eletricidade em que o próprio fluxo da água dentro do tubo alimente o circuito. A gente fez esse daqui pensando em alimentação solar, né? Mas tem aquelas outras aplicações, tem os poréns. Isso já é fruto dessa pesquisa. Tem bateria para 10 anos, a bateriazinha que você dá 10 anos no dispositivo. Tem uns trabalhos interessantes utilizando esses mesmos dispositivos aqui. Vamos deixar a Gleibson um pouquinho. Já fiz. Não, a apresentação em si. A
Até pegando um gancho da questão que o Diógenes levantou, dessa questão das parcerias, a gente não definiu nenhum molde e não definiu nenhuma estrutura para essas parcerias ainda. Então, essa sugestão do Diógenes, por exemplo, ela é bem-vinda. A gente, se for necessário, monta um modelo para se adequar a essa parceria público-privada. E se isso for viável, se isso for possível. Assim, eu pessoalmente não vejo absolutamente nenhum problema nisso. A gente pode fazer um convênio, não? Oi? A gente pode formalizar um convênio com as empresas. Toda Se sugestão eu não estou equivocado, viu, Ademar, você pode falar sobre isso. Foi escolhida uma estação de vocês lá em Petrolina, onde a banda vai colocar um conjunto de soluções, é isso? Como prova de conceito. Eu cheguei um pouquinho atrasado. A apresentação começou bem, Sim. O propósito era fazer esse debate em cima dessas parcerias que envolvem indústria e academia. Dentro de indústria não está o conceito de indústria, governo. Não, tranquilo. Na verdade, a ideia desse seminário aqui, ela nasceu da visita do presidente da Compesa à Banca, com a diretoria. E lá eles ficaram assim, maravilhados com o nosso CGO, onde tem várias tecnologias funcionando. O que é CGO? Para a segurança. É um NOC da operação. É sigla, é um NOC onde está lá toda uma operação, tá, de vídeo monitoramento de alguns clientes. Monitoramento e vídeo monitoramento. E nessa reunião, Roberto Tavares, da Compesa, estava vindo de Petrolina, da estação da ET Petrolina, que é tratamento de esgoto. E foi para essa reunião, foi Eduardo Sabino, enfim, foi algumas pessoas, foi Saulo, né, Saulo de Sistemas, foi Jamil, estava de férias, de ser votado. Enfim, foi Edmilson como grupo da Compesa e fez toda a demonstração de vários algoritmos, enfim, de tecnologias, e ficaram assim. E Roberto estava chegando em Petrolina com um problema sério de roubos, de várias coisas que está tendo, que precisa de soluções que resolvam o problema lá da estação de tratamento de esgoto de Petrolina. Então a gente ficou com algumas ações. Uma ação foi que a gente propôs uma solução rápida para a Petrolina, essa solução está quase pronta, a gente vai apresentar. E a outra que foi uma discussão do Saulo, com o Roberto Pessoal que estava presente, de que seria importante um seminário aqui com o IPD da Avante, o IPD da Compesa, porque dentro das soluções Compesa, dentro do portal, do GESAN, tem várias inovações no trabalho que vocês vêm fazendo. E a gente tem várias soluções inovadoras. Então, de repente, o que a gente pode ajudar vocês a melhorar? O que vocês podem dar ideia para a gente? Então, era uma troca desse mundo de cá com o mundo de lá. Porque a gente está propondo algumas soluções para vocês, só que a gente está propondo sem conhecer o mundo de vocês. O que aí lá mostrou-se o portal de vocês, enfim, de uma interação de abertura de chamado, de TIC, de condição, enfim, tem algumas coisas que está bem evoluído na Compesa. Como é que a empresa vai propor soluções se não conhece isso? Então, assim, pode ser que a gente esteja propondo até alguma coisa que vocês já tenham até mais evoluído na casa. Possa ser que tenha uma dor aqui dentro que a gente já tenha a solução fácil do outro lado. Sim. Então, excelente esse começo de discurso para chegar nesse objetivo. Mas, tu queria mais uma coisa, Giovanni? Não, era só falar que tem, eu não sei exatamente qual a solução, porque a gente está no IPD, está só produzindo assim. Quem quer inovação, que vai colocando produto para fora do IPD, é a turma de comercial e pré-venda quem faz a montagem do Lego. A gente sabe algumas coisas que estão acontecendo, como estão, né? Mas não tem a noção assim precisa de tudo que está acontecendo, porque a coisa é muito dinâmica e a gente não vê como é que ela está sendo tratada. Eu participei da reunião da Compesa, estava comentando da UFPE do laboratório, né? A minha experiência especificamente foi mais fácil trabalhar com a UPE do que com a UFPE. Interessante. O pessoal de TI da UPE, aliás, nós somos sócios da Rural, né? O time de TI da Avante é todo
da Europa. E foi mais fácil trabalhar com pessoas da UTE do que com a Federal. E eu fiz mestrado na Federal, se você tem ideia. Eu me formei em engenharia elétrica, aí especializei em eletrônica, fui para a área de software, né, especialização, e fiz mestrado exatamente na UFPE, de inovação, pesquisa e sistemas de informação. Porque hoje em dia pesquisa gira muito, eu até gostei assim, quando tu fala pesquisa por pesquisa, né? Hoje tem que algo real, né? E assim, quando entra muito burocracia e pesquisa por pesquisa, eu acho que é a junção das coisas mais ruins que possa ter. Então assim, a empresa privada, ela quer ter parceria com uma instituição, mas a gente precisa de menos burocracia, uma entrega mais assertiva e pé no chão, assim, a gente vai chegar mais focado. Uma coisa que eu vi interessante, a UFPE, que está formando agora lá, ela faz parte do CIC, o presidente do CIC e tudo mais, sabe? Eu vi assim muito claramente que parece que a UFPE ela fez assim, uma divisão. O César é a área de inteligência acadêmica produtiva, né? E no cíntico acadêmica. Isso é uma reclamação que o próprio João faz muito. E eu sou do Centro de Informática. Falando dos pesquisadores do Centro de Informática, né? Eu não tenho nem medo de falar isso em vídeo. Eu falo isso abertamente. Não, pode publicar aí. Eu fiz graduação no Centro de Informática, fiz mestrado no Centro de Informática e muitas coisas a gente conversa. Eu trabalhei em uma empresa em que meu chefe, o diretor da empresa, era formado, foi da minha sala na graduação, ou seja, eu convivi muito com o pessoal do Centro de Informática. E a minha sensação é exatamente essa. No Centro de Informática faz pesquisa por pesquisa, ou como a gente costuma brincar de forma pejorativa, é o Toy Science, ou Toy Application, que é a ciência de brincadeira. Pessoal de engenharia, pessoal das engenharias, eles têm uma visão muito mais pesada em relação à ciência. A ciência ela tem que fazer um estudo, fazer uma aplicação que seja definitivamente relevante. Infelizmente o pessoal de computação não tem esse compromisso ainda. O pessoal do Centro de Informática está caminhando num destino mais... Estão num bom caminho. Agora, o que eu percebi foi que assim, parece que o governo arrancou essa área que era a ponte com o mundo corporativo, sabe? O mundo real. Sim. Aí veio o César, a ligação hoje, César para dentro do SIM, ela existe, aliás, hoje de manhã eu estava numa reunião com o pessoal da Leber, eles estão aqui em Pernambuco, escolheram algumas empresas para a gente participar, dizendo o seguinte, que a Leber virou um grande dinossauro, ele está vendo o mundo andar numa velocidade que eles não mais acompanham, porque qualquer coisa dele é assim, na casa de uma pequena mudança lá no sistema, aí chama o Accenture, ele vai gastar 750 mil euros para botar uma vírgula que vai usar 30%, né? E aí eu trabalhei na Accenture, eu sei como é. Aí o cara disse o seguinte, olha, nós precisamos andar, a gente não tem a capacidade de andar rápido. Essa capacidade de quem está aqui no Porto Digital, de vocês, né? Então eles saíram com ideias, coisas interessantes, só para você ter ideia de uma coisinha que a mulher falou lá, não confusão de marketing, aí eu estava com um vídeo aqui, um garoto, né? É interessante vocês assistissem depois desse vídeo, eles dizem o que é que eles esperam das empresas no futuro. Aí você espera que você com um toque, chegue lá não sei aonde, que você faça. Quer dizer, a garotada hoje, aliás, como aquela história do pode ser tudo, né? Ou qualquer coisa. Pode ser tudo, inclusive nada, né? Inclusive nada, né? Então o comportamento do consumidor daqui a 10 anos, né, pelo que a gente está vendo hoje, vai ser algo completamente fora do que a gente tem como um quadro hoje. Esse marketing tem um desafio imenso, tem marketing. Ele estuda muito comportamento, como eu fui da área também, comportamento das pessoas para dar soluções, ou até provocar aquilo. Só que tem um detalhe, a turma hoje em dia parece que não existem mais valores. A garotada não está mais preocupada muito com valores não, sabe? E é que acontece, você não consegue mais, aí o comportamento pode ser um comportamento, qualquer comportamento ou nenhum comportamento, né, Boris? Muito bom, mas aí está brincando isso, que pode ser tudo, qualquer coisa ou nada, né? Então nada também. Então o que é que acontece? No futuro, que falando 10 anos, a gente vai ter uma geração
que a gente gera um pouco disso. Você espera quanto tempo no posto de gasolina para o bombeiro lhe atender? Isso na casa de minutos no máximo. Não é? Entendeu? Então a gente está vivendo já hoje a ponta do iceberg de uma geração que ela vai querer botar o dedo e comprar. Não é? Vai estar pensando radicalmente diferente. Aí ela disse, aí falando da questão de vir nas prateleiras do mercado, ela disse, ó, e o B2C da Lever, da Unilever. Aí um disse assim, não, que eu fui comprar um desodorante no mercado, aí não tinha o que eu uso, que eu disse, vamos lá, tá? Aí eu comprei tal, que era da concorrente, sabe? Aí ela disse, essa é uma grande preocupação mesmo, porque a Lever, ela vende o produto, mas ela não entrega o produto, ela faz assim, ela vende. O cara entra no portal, ele diz, quero comprar um desodorante, sei lá, Dove, né? Sim. Aí ela diz, Dove é vendido na rede do Walmart, do Pão de Açúcar e não sei o que dentro. As grandes redes, quer dizer, ela vende botando o cara lá na loja. Tá certo? Não é verdade? Agora veja bem, se eu vou comprar o desodorante dela, vou lá no Walmart, eu não encontro o que eu quero, o que é que eu faço? Eu posso comprar do concorrente. Isso é uma coisa boa, localizar, a geolocalização. Hoje a gente tem tecnologia demais para dizer o seguinte, quando o cara entrar, diz assim, ó, Gleison, a 20 metros de você tem uma farmácia Big Bang que tem um produto que você está procurando. Pode ir lá. E compra que só tem dois. E compra que só tem dois. Ela vai, o que vai fazer? Ela vai vender. Quer dizer, o cara está vendendo porque você precisa ter interação, né? Você não precisa agradar o teu cliente, mantendo ele se dirigir a 20 minutos, que de repente o tempo aí você vai tem, chegar. Ela pegou a ideia na hora, ela disse, rapaz, isso aqui. Isso não vai ser para você. Então a discussão é essa, eu estou pensando assim, como é que pode ser isso para alguns anos? Não está falando de pesquisa, mas essa pesquisa que ela pensa em duas coisas. Não pensa na tecnologia pela tecnologia, nem pesquisa por pesquisa. Que resultado essa pesquisa vai produzir prática? O que é que ela vai fazer na prática para essa turma que vai aparecer, que está aparecendo agora aí, que tem um comportamento que pode ser qualquer coisa. Essa é a grande questão. Obviamente, viu? Qualquer coisa é muito rápido. Eu tenho um filho que ele tem 17 anos e ele diz o seguinte, se você mandar para mim no WhatsApp um link, eu clico. Se você mandar para mim um parágrafo, eu leio. Se você mandar uma carta, não deixa. Não tem não, tempo. você tem ideia. Dessa pegou da família, minha família. Uma da minha casa, as 3 filhas, as minhas 2 filhas, minha esposa e minha cunhada, uma filha maior do que eu, mais velha do que eu, aí ele disse assim, entrei, ela botou uma brincadeira, ele disse, ó, vou sair do grupo. Esse grupo é assim, o transformo, vou chegar mais tarde. É essa informação. Se você postar um negócio que uma brincadeira aqui para uma mensagem, não sei de que lá, por fora. Aí vou sair. Não, parou, acabou. Voltamos para a regra. Voltamos para a regra, né? Então tem que ser. Então veja, é isso que está acontecendo. Então acho que a gente tem que pensar muito na pesquisa nessa direção. Né? Eu até trouxe uma apresentação que se desse tempo de fazer isso, eu vou mostrar para vocês que tipo de produto a gente está desenvolvendo. Porque é muito focado na realidade daquilo que é a dor do cliente. A gente previu exatamente esse momento. E vocês iriam ali apresentar. Que é a realidade. E a gente tem uma pergunta para vos fazer. Como a gente está iniciando esse processo de inovação tecnológica, a gente está começando isso aqui, a gente ainda fica, de repente tu absorve um pouco da minha beleza. Nossa. A gente está querendo saber como foi o processo de vocês para incluir dentro da empresa esse núcleo, essa área de inovação e pesquisa. Deixa eu começar com você. Em 2004, eu não trabalhava na Avante. Eu estava empreendendo. Porque eu saí de uma... Eu passei 2 anos trabalhando na Deloitte como diretor de tecnologia deles. O que é que eu vi? Eu estava trabalhando nisso, mais um monte de coisa, e ganhava muito menos do que eles ganhavam comigo, sabe? E aí eu resolvi empreender. E fui trabalhar com o Silvio, fazendo o planejamento estratégico da empresa dele, porque ele era meu afilhado de casamento. E aí nessa brincadeira, eu disse para ele o seguinte, ó, você está entrando para uma área chamada área de tecnologia.
Naquela época ele era cabeamento estrutural e redes elétricas. Estava começando a investir na área de network, quer dizer, vendendo roteadores, switches, parará. Você vai ter que se reinventar a partir de agora, sistematicamente, senão você volta. Em 2004 eu voltei, ele reviu o planejamento, já estava se expandindo. Quando foi em 2008, ele pegou o primeiro abacaxi grande, que era desafiador. Esse negócio de CFTV, de vídeo monitoramento, era um negócio muito incipiente ainda. Não tinha aqui no Brasil, praticamente. E o louco do governador queria botar 50 câmeras para fazer o vídeo monitoramento do carnaval. E aí foi ele, mais 2 empresas, para fazer a demonstração de como seria o sistema. Na época eu disse, não, se você confia em mim, vai ser no fio do bigode. Você vai instalar e eu vou dar um jeito de pagar. E ele tinha aproximadamente, talvez 16 dias para trazer as câmeras da Suécia, montar as redes de fibra óptica, instalar, testar e dar certo. Que era o mais grave. Então ele montou todo um processo que era assim, era o cara ser na frente, botava o poste, outro botava a fibra, outro botava o braço, outro botava a câmera, outro botava o software, entendeu? Então ia assim, era tailorando puro, era tailor mesmo, na linha de produção, mas ao mesmo tempo tinha um negócio, quando ele disse para mim, eu estou arrepiado. Ele fez uma conta assim, se eu pedir hoje para o cara, que eu já falei com ele, se chegar no aeroporto der sinal verde no vermelho, olha os CID, né? Os riscos. Aí passa pela alfândega, tal dia, quando for na sexta-feira de tarde, a gente está entregando o serviço. Entenderam? E aí ele disse, você é um cara que tem um faro danado. Passou tudo. Sexta-feira de tarde nós estávamos aqui no STS inaugurando o sistema. O governador entrou, as câmeras estavam todas funcionando, 50 câmeras, painelzão lá com as câmeras. Ele entrou, quando ele saiu para bater a porta, caiu tudo. Tem um bug lá de um codificador, que foi uma novela para passar. Como passou naquela semana, 3 dias direto, sem dormir, para ir resolvendo. Quando inaugurou, descobriu isso, foi passar mais a noite inteira para acertar o sistema. Foi o primeiro projeto dele assim, que ele pegou. O que é que ele viu a partir de então? Que não dava mais para continuar do mesmo jeito. E aí, a partir de então, era assim, vinha uma necessidade que estava vislumbrando, às vezes era coisa que nem estava no mercado ainda, né? E a gente começava a tentar a trabalhar isso aí. E chegou uma hora que esse negócio de vídeo monitoramento já era o comum. Aí a gente começou a trabalhar com análise de vídeo, usando agora visão computacional. Se eu pegar uma multidão e terminar de uma multidão, para você identificar um cara no meio da multidão de camisa azul é uma coisa. Você. Mas uma máquina faz isso assim. Entendeu? Aí a gente começou a atuar junto às competências. A máquina começou com engenharia, ela entrou em tecnologia e depois em segurança. Aí está focado exatamente nessa junção, engenharia, tecnologia e segurança. É o foco dela. Então você pensar em segurança, você tem, a gente hoje tem 10 plantas da Gerdau que a gente monitora, não tem um vigilante, não sei o que, não. A gente está monitorando o ambiente. Vamos supor, nessa sala não pode entrar ninguém das 8 da noite até as 8 da manhã. A gente está monitorando. Se entrar alguém, de imediato a imagem vai para o centro, o cara que está no centro de monitoramento vai analisar, está preparado para fazer isso. E se você configurou para o cara que é o gerente de segurança receber uma mensagem no celular, ele recebe na hora a mensagem e o cara vai tomar a providência seguindo todo um fluxo de tratamento daquele evento. Né? Então, um conjunto de atividades que a gente realiza hoje, quer dizer, a conta da Gerdau, a gente já trabalha com a hoje nesse sentido. Alguém atravessou uma área que não pode atravessar, passou por uma região. O cara tem aqueles corredores de caminhada dentro da fábrica, né, que são áreas de segurança, tem aquelas pistas. Se o cara passar para fora da pista, você pode alertar que o cara passou para fora da pista, por exemplo. É um conjunto de possibilidades, sabe? E a gente entrou exatamente pensando o seguinte, não dá para uma empresa de tecnologia fazer a mesma coisa por muito tempo. Ela tem que estar o tempo inteiro trazendo inovação, né? E pensando no sobreviver. Porque rapidamente os outros chegam. A turma tem seguido, olha,
quando a gente fez esse projeto de Pernambuco, enorme, né? E começou, Paraíba, não sei o que, com um monte de empresa, inclusive internacional. Né? Umas já quebraram e foram embora. Mas é muito rápido. Aí virou commodity, do monitoramento em si, virou commodity. É uma coisa rápida. Eu fico pensando que vocês têm um desafio enorme, vocês têm um recurso na mão e daqui a pouco vai ter guerra por conta dele, né? Como é que vai ser a história? Estão desperdiçando aqui 40% de água desperdiçada, mas Bate o 57%. microfone aí. Quando eu vi, Bom, era oficialmente 42, uns quando- 40%, né? Agora a quando eu gente vi uma sabe coisa- que a média do Brasil ela beira os 70%. Eu vi uma apresentação um dia que era 42, a perda da água por conta de cano estourado, vazamento, não sei o que. A Compesa ela está bem à frente, ela tá muito bem nesse quadro, porque o desperdício dela é menor do que as outras. Mas o Acre mesmo ele chega perto dos 80%. É porque ele tem uma Amazônia do lado dele, aí tá achando que tem água salgada. Perder água para ele não é problema. Né? Nem Aqui que não tem água lá no sertão é uma tragédia, né? Com certeza. Aqui ou a gente perde menos porque não tem, ou a gente controla muito bem. Eu acho que vocês são bem fortes em rastreamento de gestão, essas coisas, rastreamento de recursos, onde tem as tubulações, os tipos de tubulações, não só ficou no papel. Não, isso é um problema derivado de forma de trabalho desde o início da empresa mesmo. A gente tem tubulação aí antes da Compesa, com 50 anos, que está embaixo do chão. A gente não sabe onde está essa tubulação, mas passa água todo dia nela. Em um momento essa coisa estoura e a coisa apesar de ser água, é apagar incêndio. Chega lá, resolve. Descobriu, né? Eita, descobrimos que é uma relação. Tem uma tubulação aqui que é interessante, vamos consertar. Que é um outro projeto que já está andando também com as decisões que tem que sair, que é a gestão do conhecimento. A Compesa tem uma perda muito grande de informação, porque ela não tem os seus processos e os seus protocolos devidamente gerenciados. E debaixo dessa iniciativa também está crescendo esse projeto paralelo, que é justamente o projeto de gestão do conhecimento. Certo? Então, nesse sentido, a gente tem hoje um pouco da Compesa, todo o pessoal que já se aposentou, que já saiu para outras empresas e que levaram esse conhecimento e que aí fica a tubulação debaixo de terra sem se abrir por da massa. Certo? Então a gente está tendo todo um trabalho de fazer um levantamento histórico dessa situação, nacionalizar, fazer um apanhado, um apoio, soluções contratadas também, como a gente tem, soluções que também envolve área operacional do sistema de automação. Botar o robôzinho dentro da tubulação e ele sair pela tubulação. Muita coisa a gente já tem hoje, a partir do momento que a gente já tem a telemetria, né? Então a gente já tem na redistribuição da gente, uma série de sinalizadores, já tem registro disso, já tem sistema guardando essas informações, a gente já está integrando, inclusive, o nosso comercial com operações. Então a gente já está começando também, através dessa comunicação e das diversas soluções de vídeo, a gente já está começando a montar um quadro de mapeamento realmente e transitando informações entre os ambientes operacionais com essa empresa. E aí a gente já vai começar agora a integrar outras soluções e outras demandas abertas na área de gestão, para não somente gerenciar esse tráfego, mas gerar uma aprendizagem e um repasse de conhecimento para todo colaborador da Compesa, através de iniciativas como o portal, e não somente essa, mas também iniciativas de treinamento corporativo. E a gente já está gerenciando também essas diversas demandas no sentido de fazer com que todas cruzem e gerem no final uma solução integrada e não soluções distantes, soluções que atendam a áreas, mas soluções que atendam a população. Esse sentido de conhecimento, a gente enxerga que o que a gente faz na ciência, você tem um balde, um tonel gigante lá que está se jogando bolinhas de conhecimento. São coisas mínimas, especializadas em pontos. Em algum momento alguém mete a mão ali, sai com alguma coisa e deriva outro conhecimento, outro produto, algo dali. Isso é o que a gente está fazendo aqui nesse fórum de inovação. Desde o início, o propósito foi tudo estar público, filmado, porque não só morre aqui, gente que está assistindo o vídeo fora do país também pode contribuir, comenta, entra em contato, tudo é aberto, nada do que a gente está fazendo aqui está em segredo. E dessa forma a gente vai enchendo lá nosso baldezinho de conhecimento e em algum momento deriva algo que seja viável disso aí.